Graça e paz, povo de Deus, mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. Estou alegre e feliz porque estou aqui no nosso templo sede. E aqui do nosso templo sede eu quero transmitir o nosso café, desta manhã e deste dia, e desta semana também, que a hora inicia, Hoje é segunda-feira, 28 de junho, coisa maravilhosa, de 2021, coisa maravilhosa, E agradecendo ao Papai do Céu por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje, aqui na segunda-feira, às 18 horas, nós temos o nosso círculo de oração. É onde nós nos reunimos aqui em oração. Eu estou me reunindo agora no círculo de oração também, para buscar muito mais a Deus. Eu preciso muito mais de Deus na minha vida e acredito que você também precisa muito mais de Deus, em nome do Senhor Jesus, não é verdade? Nós precisamos buscar, precisamos externar essa glória que está dentro de nós, o Deus que está dentro de nós, aleluia. Eu quero começar aqui uma sequência de leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero ler aqui uma carta com vocês. Todos os dias eu vou ler uma porção dessa carta para a gente nos alimentar, uma profundidade do apóstolo Paulo. Estamos estudando a carta aos Filipenses, O pastor Alexandre está trazendo aqui uma série aqui na carta aos Filipenses, maravilha do céu, maravilha. Bom, então, carta aos Colossenses é uma carta que ela é muito profunda, muito profunda. Quando você começa a ler a carta aos Colossenses, você começa a se alimentar de uma palavra, um alimento tão forte, é um alimento forte. Isso vai te deixar de pé, vai te deixar muito mais próximo de Deus, vai deixar muito mais sensível à presença do Senhor. Você vai entendendo, na verdade, quem você é em Deus. No capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículo 1 logo, começa Paulo dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então Paulo ele vai dizendo aqui, olha, eu sou apóstolo por vontade de Deus. Quem está escrevendo essa carta para vocês aqui é uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. É uma pessoa que é o que é por causa da vontade de Deus. Ou seja, eu não sou apóstolo porque eu quis ser apóstolo, porque eu me constituí apóstolo. Eu não sou apóstolo porque eu tinha um desejo no meu coração de ser apóstolo. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Então ele vai dizendo aqui, é como se Paulo estivesse contando o testemunho dele aqui. Ele disse, olha, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu não fui chamado porque eu quis ser chamado, de forma alguma. O meu chamado para o Senhor foi quando eu persegui a igreja e Ele me chamou. Então, essa saudação do apóstolo Paulo aqui é lindo. Ele já coloca por baixo toda soberba, toda altivez, Ele demonstra uma humildade aqui quando ele começa a falar aqui para os colossenses, Ele começa a mostrar humildade na vida dele. Sabe, querido, ele não foi mostrar a capacidade. Tanto é quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com palavras persuasivas, ou seja, porque ele sabia. Paulo era um cara instruído. Paulo ele era um cara que sabia da palavra. Paulo ele conhecia a Bíblia de então, que era o Antigo Testamento, ele conhecia, Paulo era um fariseu também, então ele conhecia a palavra. Paulo era um conhecedor, mas o chamado de Paulo não foi pelo seu conhecimento, o chamado de Paulo não foi pelo que ele tinha de entendimento das Escrituras, não, de forma alguma. O chamado de Paulo foi vontade de Deus. Então o nosso chamado ele tem que ser uma vontade de Deus, uma vontade do Senhor. Não é vontade do homem, não é vontade das pessoas. Não, querido, mas o nosso chamado deve ser vontade de Deus. E ele começa a expressar isso aqui, a carta, até para dar veracidade às suas palavras, não é? Veracidade às palavras, porque se ele fosse autoconstituído ou se autoconstituído apóstolo, as suas palavras não seriam verdadeiras, Infelizmente, algumas pessoas se constituem, elas vão lá e se constituem apóstolos, se constituem evangelistas, pastores, elas se autoconstituem. No caso aqui, Paulo estava dizendo, não, a minha escolha do apostolado foi feita por Deus. Olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e do irmão Timóteo. Ele está dizendo, escrevemos isso aqui aos santos. Escrevemos aos santos. Por que ele está dizendo isso aqui também? Entre a vontade de Deus. Estamos escrevendo para vocês, ou para os santos, porque é vontade de Deus. Estamos escrevendo para a igreja, ou estamos escrevendo para os irmãos que estão na cidade de Colosso, porque é vontade de Deus. Pela vontade de Deus,
Nós apenas não somos o que somos, mas também externamos pela vontade de Deus. Não falamos apenas pela a nossa vontade, não falamos pela nossa capacidade de entender as Escrituras. Nós falamos porque Deus mandou falar. Sabe, isso aqui é que é legal, você esperar o tempo, né, da voz de Deus ecoar através de você. Você esperar o tempo de Deus na sua vida, esperar o tempo que Deus te autoriza a falar alguma coisa, esperar o tempo que Deus te deixa externar alguma coisa. Então é isso. Então eu e Timóteo, pela vontade de Deus, né, escrevemos aos santos aqui e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colosso, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Outra coisa que eu observo aqui, de curiosidade aqui, que me chama a atenção, né? Não é que seja curioso, é porque chama a minha atenção. Eu gosto muito de olhar os detalhes na palavra. Mas se você olhar que ele diz assim, olha, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colosso. Então, quando você olha esse texto aqui, você podia pensar assim, poxa, então Paulo está escrevendo apenas a um grupo de irmãos que se separaram para ser santos, para serem fiéis, é isso? Será que ele está escrevendo apenas para esse grupo de pessoas? Não, de forma alguma. Paulo estava generalizando os irmãos na igreja de Colosso. Ele estava generalizando. Sabe? Então, alguém podia pensar, não, então ele estava excluindo aquelas pessoas que elas não tinham ainda uma maturidade, não tinham adquirido ainda um conhecimento, uma profundidade, raízes em Deus, né? Poderíamos até pensar isso. Então, Paulo não estava escrevendo também essas pessoas, porque na nossa ignorância, poderíamos até dizer o seguinte, ele podia dizer também aos irmãos fracos, né? Aos irmãos que caíram, aos irmãos que ainda pecam, aos irmãos que ainda têm um vício. Não, mas o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo, ele fala profeticamente para esses irmãos. Ele diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontra em Colosso. Aos irmãos, olha, aos irmãos santos e fiéis. Então ele está dizendo ali que a igreja de Colosso é formada por pessoas santas e fiéis. E aqui ele generalizava, era todos. Sabe por quê, queridos? Porque uma vez que essa pessoa conheceu a Jesus, o pecado na vida dela não era uma constante. O pecado na vida dessa pessoa é como diz lá na primeira carta de João, era um deslize, era um erro, era um escorrego, não era uma constante. O pecado na vida dessa pessoa não era algo costumeiro. Ou seja, ela podia estar ali, ela podia cometer um erro, assim como qualquer um outro dos santos e fiéis aqui poderia cometer. Por isso ele generaliza, ele diz que são santos e fiéis. Era essa a maneira que Paulo se expressava e era desse jeito que ele tinha a visão dessa igreja. Nós precisamos começar a mudar o nosso conceito, mudar a nossa visão, né? Não começar a fazer acepção, porque daí a pouco a gente se pega fazendo acepção de pessoas, se pega fazendo acepção. Né? Como se um grupo ele fosse especial, como se um grupo fosse de pessoas santas, né? Eu gosto sempre de me colocar como uma pessoa carente e necessitada de conhecer a Deus. Eu sou carente, eu sou necessitado de conhecer a Deus. Por mais que eu já estudei a Bíblia Sagrada, já li a Bíblia Sagrada dezenas de vezes, né? Já mergulhei tanto na Bíblia, já ensinei Bíblia, mas eu me considero uma pessoa ainda que precisa conhecer o Senhor. Me considero uma pessoa carente do conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Senhor. Por isso que Oséias ele diz lá no seu livro, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus ele vai falar muito sobre esse conhecimento, Paulo vai falar muito sobre esse conhecimento. Então nós precisamos ter esse conhecimento de quem é Deus, porque na proporção que vamos conhecendo Deus, vamos nos fortalecendo, vamos adquirindo resistência contra o mal, contra o pecado. Entendeu? Cada vez que nós caminhamos e caímos, é uma prova que ainda não adquirimos resistência suficiente para permanecer de pé de uma forma contínua. Nós estamos em uma luta, nós estamos lutando. Então Paulo escreve essa carta aos Colossenses aqui, ele escreve exatamente já chamando todo mundo de santo e fiel. Paulo ele não fez acepção, mas ele acredito que levantando a autoestima daqueles irmãos, né, profetizando em cima daqueles irmãos. Paulo estava ali motivando aqueles irmãos a serem santos e fiéis. Era exatamente isso. Paulo não foi apontar nada de erros daquela igreja, não. Aqui ele não mostra, aqui nesse início aqui de carta, ele não foi mostrar os erros da igreja, né? Mas daí a pouco ele vai se aprofundando, mostrando para eles quem na verdade eles são, que eles são vitoriosos, onde eles estão com Cristo. Então eles vão mostrando como a família deve caminhar, não é, diante de Deus. Então a gente vê como Paulo tinha um cuidado dessa igreja. Então nós vamos ler essa carta aqui, eu quero ler essa carta com você, tá bom?
todos os dias nós vamos ler uma porção. Hoje lemos o versículo 1, versículo 2 dessa carta, mas amanhã vamos dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Aguardo você hoje às 18 horas no nosso círculo de oração. Bom, hoje é um dia de jejum, um dia de oração, estamos jejuando, estamos orando, né? Para que Deus traga um avivamento, para que Deus abençoe a nossa conferência missionária, 9, 10 e 11 do próximo mês de julho, e também a nossa conferência de mulheres em setembro. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.